Então já assumi, aqui já começa a segunda parte da live Papo Inquieto. Estou aqui com o meu amigo, meu novo amigo, Edgar Jacques, que é ator e dramaturgo e também consultor de audiodescrição. E a gente vai falar Isso. sobre isso também mais para frente, tá bom? E é isso, Edgar, seja bem-vindo agora, só nós dois. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Divertidíssimo estar Né? aqui. Obrigadão. A oportunidade é minha de estar aqui contigo. Então vamos lá, já que agora a conversa é a dois, vamos dançar um tango então nós dois aqui. Me fala então de onde surgiu essa necessidade sua de ser ator, por que ser ator, né? Ah, E também se você fez alguma escola. eu fiz Teatro Escola Macunaíma, fiz também um curso de interpretação para televisão no Wolf, na Escola do Wolf. Aí tem os cursos livres, né, que a gente vai fazendo, expressão corporal e aula de voz e oficinas de dramaturgia, coisas que a gente vai fazendo assim em paralelo, né? Aulas de dança e tal. Falei 2 vezes aula de dança, eu tô louco. É, mas eu sempre fui um fissurado por histórias, assim, por ouvir histórias. Eu brinco que até hoje eu continuo, eu adoro ouvir história, ouvir as pessoas conversando, sabe? No trem, assim, aqui eu ando um pouco de ônibus, mas ouvir o que as pessoas estão contando, o que elas estão comentando. Sempre adorei história. As pessoas ao meu redor, meus pais, minhas irmãs, quando eu era criança, eram os responsáveis por ler as histórias que eu queria conhecer, ter contato. E aí um dia apareceu uma divulgação de uma oficina de teatro aqui na cidade onde eu moro. Essa é uma oficina oferecida pela prefeitura de Mogi. Aí peguei, o que é esse negócio do teatro? Eu tinha ido pouco ao teatro, assim, até aquela... Tinha uns 16, 17 anos. E aí eu fui experimentar, fui fazer 1 ou 2 aulas, e fui ficando, e não parei mais. Eu descobri que era um jeito de contar a história dentro da história. Então era muito louco. Falei, nossa, então dá pra gente viajar aqui, vai ser foi encontro de águas, assim, achei minha Que casa, assim. legal, que legal, que legal. É, Você é de Mogi, Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes, é. Ah, legal. Tenho bons amigos aí, bonequeiros incríveis também. Olha só. E, aliás, o Dico, ele trabalha na Secretaria de Cultura aí no teatro. Ele estava por aqui, não sei se ele ainda tá. Olha. Também são amigos aí que você tem que conhecer, viu? Eles Opa, trabalham me no Teatro apresenta, Municipal, vamos lá. bem bacana. Vou passar o contato dele para você. Maravilha. Gente boa, tem que conhecer. Ele faz um trabalho bem bacana aí em Mogi. E eu queria pegar um pouquinho dessa coisa do palco que a gente estava falando lá atrás. Como eu disse, eu fiz 2 personagens cegos no teatro até hoje, né? Eu falei do segundo, que foi o ano passado, e o primeiro eu fiz em 2004, no Teatro X, com direção do Paulinho Fabiano, era um texto do Gerson Esteves, o espetáculo se chamava Caminhador. E eu lembro que eu ensaiava sempre com o olho entreaberto, assim, né? Eu enxergava, eu tentava não ver muito, mas eu enxergava. E aí eu lembro que numa situação que eu falei pela primeira vez que eu decidi fechar o olho mesmo e sentir o movimento, sentir as coisas, eu caí do palco. E era um palco muito alto. Só que aí, né, tinha 24 anos, né, a gente tá com uma forma física boa, então já caí, já fiz o rolamento e já levantei. Tcharam, né? Não me machuquei, Virou nada. parte da cena, a queda. Felizmente não me machuquei, mas estava no ensaio também, menos mal. E aí eu ia te perguntar isso, assim, a gente estava falando de palco, posicionamento, né, de se encontrar. Você falou que sente a luz às vezes, né? O Magela está sempre sozinho em cena, mas você tem atores, você tem amigos em cena. Como que é essa sensibilidade toda de A sentir? luz é sempre uma guia. Às vezes ela me sabota um pouco, porque às vezes você tá se guiando por ela e o palco acabou e ela continua, né? Então isso pode ser problemático. Como eu tenho percepção de luz e sombra e percebo alguns contrastes, eu peço às vezes, ou na maior parte das vezes, para que hajam marcas, né, no palco, que eu possa identificar essas marcas. Né? Se você coloca uma fita branca, por exemplo, no palco preto, então eu geralmente consigo me guiar. Não é sempre que eu consigo me guiar por isso, já aconteceu de eu não Uhum, conseguir, mas isso é uma saída, é uma alternativa.
Claro, as pessoas que estão comigo em cena, em peças o homem comum somos em 3 atores. Então eu estou ali triangulando sempre com 2 outras pessoas e eles são os meus guias. Já caí do palco uma vez no Macunaíma, estava fazendo o Sonho do Strindberg, mas foi uma queda sem graça, porque era um palco impraticável, eu caí de joelhos, assim, não foi tão divertido. E ano passado a gente estava em cartaz no West Plaza, estava em cena com um amigo meu, com o Rafa, e a gente estava fazendo o Homem Comum, que é o meu texto, né? E aí a gente tem um momento que a gente está muito na boca de cena, assim. E aí eu calculei errado e fiquei além dele. Eu não tava eu tinha que ficar bem na frente dele. Eu tava mais pra esquerda dele, assim. E aí eu tava bem na beiradinha, assim. E aí ele ficava me puxando pra dentro do palco e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu ia recuando, e eu ia mais pra beirada. E ele desesperado, assim, durante a cena. Mas não cheguei a cair. Eu parei antes e ele deve estar querendo que eu vá pro outro lado. Mas foi a situação mais arriscada, assim. E às vezes a gente brinca um pouco. No Colibri, tem um momento que o Kleber, né, o diretor, ele me mandou colocar a cadeira bem na beirada do palco. Então eu tinha que pegar a cadeira, ir caminhando e colocá-la bem na beirada e subir de ficar de joelhos em cima da cadeira. Então a gente brinca às vezes também com essa coisa do pânico, né? A plateia nesse momento ficava normalmente assim, meio com o coração na mão, né? O que essa pessoa vai fazer aí? Então a gente vai encontrando os caminhos e às vezes a gente vai se perdendo nesses caminhos também. O que é muito legal, o que pode ser bem interessante cenicamente. E você. Tô ouvindo, tô ouvindo. E É, você. É que eu tô lendo o que as pessoas estão escrevendo aqui também, né? Que a Cida Lima, que é uma artista também dos bonecos, atriz, ela tá dizendo: eu caí mais de uma vez e olha que eu enxergo. E tem o Ivan de Indaiatuba, ele perguntou: é só na prática? Qual a dificuldade dos grandes centros? Eu não entendi. Mas perguntando sobre dificuldade já, né? Vou transformar o que ele está falando. Os teatros, você sente que os teatros têm barreiras, dificuldades para vocês, assim? Ou, ok, é você que se adapta e tudo bem? os teatros eles não são acessíveis. Os teatros eles não são pensados para pessoas com deficiência visual. Vou falar do meu caso, né? Não são pensados para que essas pessoas estejam em cena. Tanto que a gente não tem nenhuma teoria de ensino, de interpretação para pessoas que não enxergam. Tudo é muito na prática, tudo é muito vamos fazendo e descobrindo como a coisa acontece. O Entendi. Stanislavski não teve um ator na equipe dele que fosse deficiente visual, até porque o contexto histórico não permitia que isso acontecesse, né? Então, tudo no teatro é inacessível. O bom, ou a grande vantagem do teatro, é que as pessoas que fazem teatro, em geral, são pessoas muito abertas à descoberta, à experimentação, à possibilidade. É isso que faz uma pessoa com deficiência visual poder ser ator, né? Se inventar dentro desse universo. Porque as pessoas que fazem o teatro estão dispostas. E claro que tem barreiras do tipo, quais são os personagens que você vai fazer? Aí, se tem personagem cego, atores videntes fazem, isso é uma dificuldade. Então, parte desse lugar, a gente começar também a produzir o que a gente quer falar. Por isso também que eu comecei a escrever teatro, com as minhas dificuldades, com os meus problemas técnicos, sei lá, você pega um dramaturgo mega experiente, olha um texto meu e fala, talvez a gente pudesse mudar isso, melhorar aquilo, não sei o quê. Só que há uma necessidade de se colocar, de contar histórias, e outras histórias que não sejam, olha, é o Tiresias, esse oráculo que vê o futuro, olha, é o cego que está ali tocando violão, passando o chapéu. O Homem Comum é uma peça que a gente fala sobre sexualidade, sobre construção de autoimagem. O Colibri vai falar sobre a gente ter o direito de exercer a profissão que quiser, independente da condição física. Quais são os caminhos para que isso aconteça? Então, dificuldades a gente encontra, a gente só tem dificuldades, na verdade. Então, a gente vai inventando caminhos outros, sabe? A gente vai inventando alternativas, por onde é que a gente pode caminhar para poder dizer o que a gente está com vontade de dizer, o que a gente precisa dizer. Acho que a arte tem essa função também, né? De mudar o mundo. Então,
é encontrar esses lapsos, essas lacunas aí para a gente ir se colocando. Legal. A Daniele Franco está dizendo, Edgar Jacques é um profissional sensacional. Ah, meu amigo Daniele Franco. Tem bastante amigo seu, tem bastante amigo meu, tem gente de Eba! vários aqui, e que legal mesmo. E você, Edgar, você tem vários textos, né? Fala um pouquinho de cada texto, né? Já que você citou aí dois. E também fala do teu texto que virou livro. O que virou livro é Um Homem Comum. É esse texto que ele foi encenado. Ele começou a ser encenado em 2016, eu acho. O André depois eu me corrigi. A gente tinha um elenco, a gente precisou mudar, né? Esse elenco, mas foi um primeiro passo, foi um trabalho muito importante ali. Depois a gente teve essa reformulação, fizemos esse novo elenco com Cláudia e Rafa, ficamos em cartaz um tempo. Ficamos em 2018, começo de 2019. A gente estava prestes a fazer uma apresentação no Sesc Vila Mariana, quando veio a pandemia. E aí, bom, postergado para depois. E esse texto a gente estava no Teatro Paiol, lá no centro de São Paulo. E o editor, o André Kondo, foi assistir. Ele é sobrinho da nossa audiodescritora, que é a Rosa Matsushita. A gente estava numa sessão acessível, né? Tava com a Karina Zonzini, que faz Libras, e a Rosa, fazendo audiodescrição. E aí o André assistiu e ele falou, vamos transformar isso, vamos trazer isso para publicação. Então ele pegou esse texto e transformou, ele está publicado. Então a Telo Kazu, que é a editora dele, tem essas cópiazinhas aí do Homem Comum, para quem quiser ter, quem quiser levar e conhecer o texto. E o outro texto que já foi encenado é o Colibri, que ele veio porque, enfim, eu tinha acabado de terminar a escola de teatro e estava aí agora, para onde eu vou, como é que eu vou viver de teatro, será que isso é possível, será que não é? E aí eu fui fazer esse curso na escola de atores Wolf Maia e conheci o Kleber lá e falei, eu quero fazer um monólogo e você vai dirigir. E a gente preparou uma cena, a gente fez a cena, a gente levou a cena para um festival, fomos bem no festival. Aí, naquela época, a cena era eu e mais uma pessoa. Aí, agenda, aí ensaio, como é que vai conciliar isso, não sei o quê, parará. Acabei transformando isso num monólogo, e aí virou o Colibri. E aí, por causa do Colibri, eu acabei conhecendo outras pessoas que trabalham comigo há um tempo, que é o Jeff Celofane. Por causa do Jeff, eu conheci o pessoal do Coletivo Grão, por onde eu fiz o Rouxinol e a Rosa, que é um infantil baseado no Oscar Wilde, que é um projeto muito legal também, que é eu, Mariana Ayelen, que é uma atriz surda, e um ator vidente ouvinte. Quem começou o projeto com a gente foi o Eduardo Bartolomeu, que não está mais com a gente no projeto, mas foi com ele que isso tudo começou. E é uma experimentação muito louca, porque como é que um ator cego e uma atriz surda se comunicam em cena? Sim. E essa ideia foi muito bem aceita. O pessoal da cultura inglesa, a gente ganhou um festival deles para poder montar o espetáculo. Ele estreou lá, a gente fez Sesc, fez Itaú Cultural, fez Biblioteca Mário de Andrade. E sempre com uma receptividade muito legal, assim. E as crianças participam. Eu nunca tinha feito peça infantil. E foi uma experiência incrível, assim, de entender como é que ia ser isso. E é um espetáculo também que a gente propõe que seja acessível sem que exista o recurso externo da audiodescrição. Nós mesmos vamos descrevendo e traduzindo para Libras tudo que está sendo falado, tudo que está sendo feito. Então, a gente trouxe a acessibilidade para o conceito estético do espetáculo. É baseado no Oscar Wilde, baseado no conto triste do Oscar Wilde, Rouxinol e a Rosa, mas o nosso enfoque é falar sobre a comunicação, sobre as falhas que existem na comunicação. Então a gente vai caminhando por esses lugares aí. Que bonito isso. O Bartolomeu está aqui, é amigo também, amigo em comum. Ele está Doido de dizendo. pedra, doido de pedra. O Edgar é um ótimo ator, aprendi muito com ele. Ele que é muito E bom. o André Luiz também falou que foram temporadas 2016, 17, 18 e 19. Eu acho que a tua irmã está aqui, Gabi Jaques, está dizendo Tá. o Edgar Jaques é meu irmão preferido. Eu sou o único irmão que ela tem. Temos mais uma irmã, mas não sou só.
A Tuca Fernandes está dizendo, e as dificuldades de sair do texto e entrar no canto. Você também canta, né? Eu canto Tuca, minha professora. Ela Ah, sofre que é comigo. ela, né? Tuca Fernandes. É a E, então Tuca. fala, como que é isso, sair do texto e ir para o canto, né? É, eu nunca saio de nada, né? Eu vou acumulando coisa, vou aglutinando coisa. Eu faço aula de canto, estudo teatro, faço consultoria em audiodescrição, tudo hoje, agora, nesse É, momento, e vou aglutinando coisa, porque escrevo, eu estou editando um romance agora, que chama Encontramos o Gato Verde, quero lançar em breve. Então, estou fazendo tudo, tudo ao mesmo tempo e agora. E o canto é uma delícia, né? É divertido, é gostoso. Eu não tenho o ouvido que as pessoas imaginam que uma pessoa cega deveria ter. Então eu preciso ficar ouvindo milhões de vezes aquela nota. A Tuca, ela sofre. Eu tenho que tirar a melodia, aí ela grava, eu vou lá estudar. Aí eu erro, aí ela tem que corrigir. É uma santa, praticamente. E legal, é legal você falar isso. Bom, primeiro, assim, bem-vindo ao time. Eu também sou dessa turma aí do tudo agora, nesse momento já. é, Eu também não gosto da coisa de sair de um lugar entre outro. Eu gosto de ampliar repertório, né? isso é muito bom. É Eu muito vou bom. ampliando. Estou nos bonecos, eu estou na dublagem, eu estou em tudo. Não aprendi a E fazer nada com boneco ainda, mas em breve vou me meter a fazer alguma coisa. se precisar de ajuda, estamos aí, Vamos tá combinar. bom? Vamos combinar. É. E aí você está falando essa coisa do canto, né, do ouvido, e a gente já falou lá com Magela também. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, eu, né, tinha preparado aqui. A gente imagina que vocês têm um ouvido absoluto ou bem treinado, né? E aí eu queria saber desse ouvido seu para o teatro, né? Você consegue identificar enquanto público ou enquanto ator, você consegue identificar quando um ator está em cena e não está sendo verdadeiro pela fala dele, pelo timbre, pela respiração. Eu digo isso porque eu fiz uma oficina com uma artista chamada Andréa Drigo, e ela Uhum, tem um projeto uma pesquisa chamada Caminho do Canto. uhum, E ela fala da identidade sonora, né, do ISO, né, os primeiros sons que a gente tem memória, né, que a gente se recorda. E aí eu lembro que numa das tarefas que ela deu para a gente tinha que cantar uma música. Não lembro qual o motivo, o sentido, qual era a base dessa música, mas eu escolhi uma música. E ela, me ouvindo cantar, ela me uhum. descreveu inteirinho. Ela disse como eu era a minha personalidade, ela me falou quem eu era sem me conhecer, entendeu? E ela disse, não é bruxaria, não é magia, não é nada, é a voz, né? Ela te entrega, ela diz quem você é teu RG também. Você tem isso, É, você consegue identificar, ou mito, ou sei lá, ou tem pessoas que conseguem, não sei. Você conhece é, amigos? te- primeiro porque eu acho assim que mesmo pessoas com deficiência visual são pessoas que têm preconceitos. Vamos Hum, partir desse lugar, assim. Então, às vezes uma pessoa com deficiência visual ouve alguém falar e ela vai formar um conceito a partir daquilo que ela tem como experiência de mundo, né? Então, sei lá, se alguém está falando um pouco mais arrastado, aí ela automaticamente imagina que isso seja cansaço, porque na vivência dela de mundo, falar mais arrastado é o exemplo, tá? É sinal de cansaço. Provavelmente essa pessoa com quem você fez essa oficina é uma pessoa que está super treinada a ouvir vozes, que identifica, que faz um trabalho muito hum, direcionado para isso, né? Eu escolho os meus atores favoritos, obviamente, por aquilo que eu ouço deles, né? Então, se eles têm uma expressividade vocal que me convence, então, ele tá, sei lá, meio indisposto hoje e tal. Mas isso tudo pode ser um preconceito meu, né? E eu acho que você tem que, sei lá, conhecer muito bem uma pessoa para você saber qual é o estado de espírito dela só pela voz, sabe? Você percebe que tem alguma coisa de diferente. Você até pode perceber que tem alguma coisa de anormal acontecendo ali. Mas mesmo quando você é vidente, você olha alguém sentado no banco de uma praça, você olha e fala, tem alguma coisa acontecendo com aquela pessoa. Mas você não sabe se aquilo é tristeza, se aquilo é cansaço, se aquilo é melancolia, sabe?
O ouvido da gente traz informações, sim, a gente forma imagens a partir disso, mas eu não sei se é justo eu dizer que é possível identificar se a pessoa está bem ou não está bem, se é possível. Talvez seja atribuir uma carga, uma responsabilidade muito grande para o ouvido da pessoa com deficiência visual, sabe? É melhor a gente Uhum. pensar que cada pessoa com deficiência visual vai ter a sua sensibilidade, vai estar num dia, num momento, num lugar e vai captar aquela energia, aquela vibração daquela pessoa que ela está ouvindo. É tudo muito humano para a gente determinar é possível ou não é possível. Pode ser que um dia eu escute um ator em cena e diga, nossa, ele não está bem. E aí eu posso acertar, mas isso não vai acontecer sempre. Porque pode ser que eu esteja num dia muito elétrico, muito agitado, muito feliz, e não me dê conta, né, que tem ali uma vibração que não está funcionando tão bem. Então eu prefiro dizer sempre que é de pessoa para pessoa, de situação para situação, cada pessoa cega é uma pessoa cega, enfim, é muito relativo, muito relativo. A gente cai naquele lugar também de generalizar também, de criar mais um mito em cima de. O que não é tão interessante. O mais legal é você olhar para a pessoa como única, exclusiva, individual e número um. Então, não é porque eu sou cego que você é parecido com alguém, sabe? Então, eu acho mais legal pensar nesse sentido, assim, de trazer para a pessoa a individualidade. Acho que isso é mais rico, mais importante. E você participou de vários grupos, né? Um deles acho que é o Teatro Cego. Eu não conheço esse grupo. Você pode falar para a gente Posso? desse grupo, o trabalho que vocês desenvolvem? Eu falo isso porque também estou num projeto de pesquisa, estou numa pesquisa, iniciando uma pesquisa com o meu grupo, um dos meus grupos, né, que eu trabalho, e a gente está falando muito sobre essa coisa da, da imagem, da sensibilidade, das sensações e tirar um pouco o peso da palavra, sabe? Uhum. E para a coisa do ouvir também, mais ouvir sons, enfim, tentar tirar um pouco, porque a gente, né, nas nossas discussões, a gente está achando que a palavra, em muitos momentos, está perdendo peso, né, está perdendo espaço. Pode O falar. teatro cego, ele é um projeto de encenação que acontece no escuro total. Não é um grupo de teatro. O teatro cego é um gênero de teatro. Ele é produzido pela Caleidoscópio, que é uma produtora da Zona Norte de São Paulo. Dentro desse projeto são 3 encenações. O Acorda Amor, que é uma peça do Paulo Palado, que é diretor também. O Grande Viúvo, que é baseado no conto do Nelson Rodrigues, e o Clarear, que é um texto da Sarah Bentes, que é uma amiga minha, também dirigido pelo Paulo Palado. Então, o que acontece? A gente aproveita a escuridão para contar uma história e fazer com que as pessoas acompanhem essa história com os outros sentidos que não o da visão, ou seja, com o olfato, com a audição. Então, existe toda uma formatação de como essa peça acontece. Não é palco italiano, né? A gente encena bem no meio do público, o público é separado em 4 setores ali, e a gente fica se locomovendo entre esses 4 setores. E é uma experiência muito enriquecedora, porque tudo no escuro, atores cegos, atores videntes, músicos, a gente tem espetáculos que tem música ao vivo. O Acorda Amor, eu acho que vou ter que ligar meu... Peraí, só um minutinho. Aí eu vou ter que ligar meu... Fique à vontade. E, enquanto isso, eu vou lendo aqui que as pessoas estão falando. O Ivan de Indaiatuba, ele falou que na pergunta dele, na verdade, ele estava perguntando, ele estava dizendo, eu disse que nos grandes centros é difícil para os deficientes visuais. Então é isso também. Depois você pode responder mais para frente. Como que é também a vida de vocês numa grande cidade, né, num grande centro? Mas Né? você sabe Já que no grande centro, eu não sei se você tá me vendo. tô vendo. Fica tranquilo, está enquadradinho. Tá bonitinho. Carregador. Conectar o celular. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Você sabe que nos grandes centros é mais fácil do que nos pequenos centros? Eu ando em São Paulo muito melhor do que ando em Mogi, por exemplo, que é uma cidade bem menor. Então, as pessoas são mais abertas. Bom, metrô, né? Metrô é vida. Então, a gente se locomove muito melhor pela cidade via metrô, trem, do que via ônibus. Sei lá. Eu acho muito mais fácil a minha mobilidade
na capital, em São Paulo, do que aqui em Mogi. É muito louco isso. Mas é bem isso mesmo. Eu acho bem mais tranquilo. O centro de Mogi é um centro... O centro da cidade ele é muito pequeno, assim, sabe? Você tem ruas muito estreitas, calçadas estreitas, poste no meio da calçada. São Paulo é tudo muito conturbado também. Mas pelo menos você tem espaço, sabe? Você Sim. vai se expandindo para outros lugares, assim. E você tem vias que tem como que chamam essas placas para o deficiente visual, que tem as placas guias no chão, né? Eu não Ah, sei o o nome. piso tátil, você está falando. Isso, piso tátil. O Muito piso bem. Em tátil São Paulo acaba tendo mais, né? São Paulo acaba tendo mais, né? Acaba tendo uma maior possibilidade. E Mogi, acho que tem em pontos isolados, assim. E é engraçado, porque começa do nada e termina no nada, assim. Como é que você voa, para Sim, ali, né? anda e volta andando. Desaparece. Deixa eu te É, pedir uma coisa. Você consegue usar o fone ainda ou não? Porque você não está carregando o consigo. celular. Tá, É, não. Só para saber, porque seu áudio ficou um pouquinho mais distante, mas tudo bem. Tá ótimo ainda. Mas vamos lá, continua falando do Teatro Cego. o teatro E cego, ele tem essa proposta de você ir aproveitando esses outros sentidos para contar essa história. E aí, uma das coisas mais legais que a gente tem nesse projeto, dentro do Teatro Cego, é que atores cegos e videntes estão no mesmo universo, na mesma atmosfera. Então, dentro do teatro cego, é uma possibilidade de eu ser outras coisas, independente da deficiência visual. No teatro cego, já fui mocinho, já fui militar, já fui argentino, já fui surdo, já fui cunhado folgado. Então, você tem ali tá todo mundo no mesmo lugar, sabe? Todo mundo no mesmo patamar, assim. Você pode ser quem você quiser ser, independente da deficiência. Quando a gente vai encenar, por exemplo, no palco italiano, é possível que eu faça um personagem que enxerga, mas vai demandar um trabalho corporal X, Y, Z, em que eu vou ter que buscar um repertório que não é meu. Eu não tenho repertório visual, ou tenho muito pouco. Então, vou precisar fazer um treinamento muito específico, um treinamento muito duro, às vezes. É, então, até, né, voltando ao que eu tinha falado antes, quando o Magela ainda estava, que assumir as suas características, porque a deficiência visual, né, ela traz coisas para o seu corpo, ou trouxe para o meu corpo certas coisas, porque é uma característica minha. Se você é uma pessoa que tem braços longos, isso influencia no seu padrão de movimentação. Se você é uma pessoa que não enxerga, isso influencia no seu padrão de movimentação. Então, começar a trabalhar com essas características na cena e deixar isso consciente. Acho que esse é o trabalho que o ator cego precisa ter. Não fingir, não disfarçar a sua cegueira, mas tornar o seu corpo consciente na cena. No teatro cego, como a gente tem um processo que é tudo na escuridão, o trabalho é todo vocal, né? Você tem lá um corpo que às vezes você tem que provocar para ter um resultado, uma caminhada que você tem que desenvolver, que aquele personagem caminha daquele jeito, mas o fundamental, aquilo que vai chegar mesmo no público, é aquilo que você está dizendo com a sua voz, né? Aquilo que você está de fato dizendo com a voz. É meio estranho dizer isso, mas é isso, né? É o que você está dizendo e o que você está dizendo sem dizer. Então, tudo. É um trabalho vocal muito, muito preciso, muito precioso, assim. E você tem essa liberdade. Você joga de lado a deficiência visual e vai trabalhar só com outras coisas. Então, é um, E é um você, processo rico nesse sentido. e você conhece outros atores que são cegos aqui em São Paulo, ou enfim, pelo Conheço. Brasil, e vocês trocam informações, projetos? Como que acontece isso? Não existe uma aldeia, digamos assim. Existem poucos atores,
profissionais com deficiência visual. Tenho alguns amigos, bons amigos. Sara Bentes, por exemplo, é uma cantora, atriz, é cega também, escreveu Clarear. Por acaso é minha amiga, mas não tem uma coisa, não tem um aglutinamento desses profissionais. Assim. A gente conhece, a gente ouve falar, a gente sabe das batalhas, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos problemas né, que a gente enfrenta, que a gente... mas não existe assim uma corrente muito forte, muito estabelecida, né? A vida vai levando, de vez em quando a gente encontra, de vez em quando a gente conversa, de vez em quando a gente, sabe? É tudo muito solto, assim. Entendi. E o teu outro lado, né? Eu tenho o dramaturgo, tenho o ator, tenho relações públicas, né? Tenho o produtor, tem tudo aí. Mas e o cara que trabalha ali com a audiodescrição, como é que é isso? Fala o que que é a audiodescrição? E também o que que você faz exatamente? Tá. Explica pra gente. Audiodescrição é a minha segunda paixão, assim. Descobri porque fui assistir peças de teatro e aí, em uma ocasião ou outra, tinha ali audiodescrição. Comecei a estudar o assunto. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual, de um evento cultural, social, enfim, seja o que for. Ela consiste em uma pessoa, alguém que está descrevendo aquilo que não pode ser percebido pelo som. Existem técnicas para você desenvolver um texto que provoque a construção imagética dentro do cérebro da pessoa que está recebendo a AD. A gente chama de AD, né? Audiodescrição. O meu trabalho é acompanhar esse roteiro, ter contato com esse roteiro previamente e dizer se ele está ajudando ou não a formar a imagem. Se, por exemplo, ele estiver ajudando a formar duas imagens distintas, eu preciso olhar para aquilo e falar, tá, com esse texto eu consigo entender isso e consigo entender isso. O que está mais próximo do que você está vendo? Né? É uma questão que eu levanto para o audiodescritor. E aí a gente vai enxugar as possibilidades de entendimento desse texto. Então, o meu trabalho é acompanhar e dizer se é possível formar a imagem a partir daquele texto que está sendo apresentado. Eu faço consultoria desde 2015. Comecei aos pouquinhos, fiz muita coisa para teatro, fiz muita coisa para exposição de arte, fiz muita coisa, fiz algumas óperas, fiz... O que mais que eu fiz, gente? Muita coisa, mas o meu foco principal, aquilo com que eu mais gosto de trabalhar dentro da autodescrição, é cinema, é filme. Eu comecei a trabalhar com isso periodicamente desde 2017, trabalho em parceria com a Etc. Filmes, basicamente, fundamentalmente. Eu faço trabalhos para outras produtoras também, mas grande parte dos meus trabalhos é dentro dessa empresa, dessa produtora. E é um deleite, assim, é isso. Eu tenho que assistir aquele filme, acompanhar aquela audiodescrição e entender que eu tenho que respeitar a obra que está sendo audiodescrita, tenho que respeitar a inteligência de quem vai receber aquela audiodescrição. É um trabalho que é difícil, que é um mercado muito concorrido, tem pouca gente fazendo. Tem gente boa fazendo. E tem gente não tão boa assim fazendo também. E existe uma certa... como é que eu vou dizer? Uma concorrência exacerbada algumas vezes dentro desse universo da audiodescrição. E é um processo que eu tenho vivido nos últimos 6, 7 meses, que é de compreender essa concorrência e, de acordo com o que eu posso, sem desrespeitar as coisas nas quais eu acredito, transformando, deixando essa concorrência um pouco menor, um pouco menos agressiva, um pouco menos ríspida. Mas é um prazer, assim, trabalhar com audiodescrição, para mim, é maravilhoso, eu amo. Eu comecei a gostar muito mais de cinema depois que eu comecei a trabalhar com audiodescrição. Tenho muita vontade de fazer cinema como ator, nunca fiz. Então,
É uma busca, é uma descoberta. Você está aqui? Opa, perdão, perdão, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá Ah, me achei que ouvindo? você tinha sumido. Ah, tá, não, meu microfone mutou aqui, eu não vi. Desculpa. É. Aí a minha pergunta, a minha pergunta ia ser em cima disso, assim, você trabalha da tua casa mesmo? Você tem teu equipamento, é um home studio? O que que é? O que que você usa de material? Tá. O meu trabalho é de consultoria, né? Eu não faço locução de AD. O meu trabalho, ele é ouvir o texto pronto. Tá. Existem dois processos básicos, assim. Ou eu assisto o filme sem nada, faço milhões de anotações e questões sobre aquele filme. Normalmente, assim, normal. Coloca o filme e você vai lá e vai Isso, anotando tudo que você tem que anotar. isso. Aí eu recebo o texto escrito, e aí leio esse texto num leitor de tela, separo todas as unidades de AD que eu identifique algum problema e mando para o roteirista e falo, ó, esse problema, o que a gente pode mudar? Como a gente pode mudar? E um outro processo que é, esse roteirista manda o texto todo pro locutor, esse locutor grava e eu recebo o áudio do filme com a audiodescrição junto. E aí eu vou ouvindo, parando e anotando e vendo quais são os problemas que tem ali. Então, meu trabalho ele é técnico. Atualmente, os trabalhos que estão acontecendo, eu estou fazendo de casa, né? Estamos em pandemia, mas alguns projetos, alguns filmes grandes que não podem sair da produtora, eu tenho que estar lá dentro da produtora para fazer esse trabalho lá. Eu não posso receber esse material fora por questões de segurança e tudo mais, né? Então eu estou sempre quando a gente está no processo normal e são filmes muito grandes e tal, aí eu estou dentro da produtora para fazer esse trabalho com toda a segurança que um filme merece ter, né? Que legal mesmo. É um mercado bem diferente, né? E bem novo também, né? É, E a gente tem uma lei, né, de acessibilidade no cinema. A gente tem uma IN, uma instrução normativa, que foi impetrada pela Ancine, e ela obriga, nesse momento, 30% das salas de cinema a terem os recursos de acessibilidade. Então, os filmes que vão para lá, eles têm que ter essa possibilidade, né, de acesso. A gente tem esperança que logo, que em breve, a gente consiga chegar a 100% das salas de cinema com acessibilidade. Então, aí nossa, todos os filmes que forem para a sala de cinema terão que ter tanto a tradução em libras, a legenda descritiva e a audiodescrição. nossa, é um sonho mesmo, né? Que pode se tornar realidade. E é Espero que em breve. interessante isso, porque é bom para todo mundo, né? Se você É bom. pensar no entretenimento, na inclusão, no financeiro, né? Todo mundo ganha, né? Sim, a gente vai poder consumir com igualdade de direito, né? Quer dizer, eu vou ao cinema e eu não tenho acesso a um filme inteiro se ele não tem audiodescrição. Então, é, uma, é um direito que eu tenho, né? De ter acesso à obra toda, né? Ao máximo que eu puder desfrutar daquela obra, né? E a gente tem coisas, a gente tem, claro, que quando a gente pensa em mercado, tem pessoas olhando para isso e falando, nossa, a audiodescrição está crescendo e tal, e vai lá e quer fazer, não sei o quê, mas vai fazer sem saber fazer. Isso também é muito problemático. Tem pessoas querendo fazer audiodescrição sem saber o que é consultoria em audiodescrição. Tem pessoas com deficiência visual que, eu sou cego, eu posso ser consultor. Não é assim que funciona. Quando você vai fazer consultoria para audiodescrição, você tem que ter estudado a audiodescrição, ter Uhum. entendido quais são as diretrizes. Quando você vai escrever um roteiro, você tem que saber, você tem que entender qual é a importância do consultor, você tem que saber por que é melhor essa opção, por que é melhor outra opção. Então, a expansão de mercado ela é muito positiva, eu quero muito que ela venha. Mas é claro que a gente tem as desvantagens aí, que é todo mundo querendo fazer sem saber fazer. Isso é bem Claro. perigoso. Né? Deixa eu te falar que tem um monte de gente aqui que escreveu várias coisas, que escreveram várias coisas. É Deixa eu ver mesmo. aqui. Bom, a Eliva Regis disse: admiro demais esse meu amigo Edgar Jacques. Ah, O Robson, escritor.
O Robson tá dando uma piscadinha, e aí ele também colocou piso tátil e placas sonoras. É, a Marina Bradiato, muito legal o bate-papo, plural e necessário. A tua irmã, olha só, você contratou as pessoas aqui, né? Melhor consultor em audiodescrição, em AD. A Eliva, concordo, tal, Gabi Jaques, está concordando com a sua irmã. A Tuca Fernandes, eu também concordo, Gabi. Ó, você trouxe todo mundo, cara. Muito bem, muito bem. Tem Aí que a trazer Tuca colocou, torcida. a Tuca colocou, dê um exemplo de um filme grande que você fez. Quem perguntou? Quem falou? A Tuca Fernandes. Ah, mas antes tem o Paulo Palado também, falando que você é um grande ator e uma pessoa incrível. É, a gente está vendo. Muito Ah, o Palado é bem, diretor do Teatro Cego. muito bem. A gente está vendo aqui, um cara incrível. Dei sorte hoje, hein? Um Vamos lá, filme então. grande. É isso. Era uma vez em Hollywood, Olha, que legal, hein? Nossa, 1917. como é que é fazer a de um filme desse, que é porrada também? É tenso. É muito tenso. Demanda muita pesquisa. A roteirista desse filme foi a Gabi Flores. E dá trabalho. Dá muito trabalho. Velho. Porque você tem que escolher as palavras que estão de acordo com aquela obra, sem confundir audiodescrição com explicação, porque a audiodescrição não vai mastigar a informação para a pessoa com deficiência visual. Ela vai proporcionar o entendimento, e esse entendimento tem que ser de acordo com a carga cultural e social que essa pessoa tem. Sabe? A audiodescrição não é. Eu brinco, eu falo que a audiodescrição é uma ponte entre a pessoa com deficiência visual e a obra. Ela não é uma explicação da obra. Ela tem que deixar a pessoa concluir por ela mesma o que ela puder, o que ela quiser daquela obra. Então esse é o grande lance, assim. E eu não gostava do Tarantino até assistir esse filme, com áudio descrição. Eu falei, entendi qual é a graça desse cara. Eu falei, nossa, é isso. Porque Então, como é que é a cena, por exemplo, ele tá lá com a menina naquela vilarejozinho, aquela coisa tensa. Como é que é descrever essa tensão? a tensão, ela vem para a pessoa com deficiência visual pelo som do filme. Então, o locutor de audiodescrição, ele tem que encontrar uma voz que seja proporcional àquela tensão. Então, é a voz do locutor. Normalmente, quem faz pra gente é o Tony Cavaglieri. Eu brinco com ele que ele é o Dirceu Rabelo da audiodescrição agora. Faz muita coisa. E ele tem que encontrar uma voz que seja... É louco o que eu vou dizer, mas que seja imperceptível. Sabe na dublagem, quando os dubladores falam assim, uma boa dublagem é aquela que a pessoa não percebe? Sim, sim, Já ouvi alguns dubladores falarem isso. A audiodescrição é a mesma sim. coisa. A audiodescrição é a mesma quando você sai do filme discutindo o filme, não a audiodescrição do filme. Então, Caramba, que legal. essa tensão, ela tem que estar muito equilibrada. É um exercício, é um exercício. E o texto, ele também tem que ter... sei lá, vou dar um exemplo rasteiro. Vai. A gente não pode dizer que o cachorro do protagonista do Era Uma Vez em Hollywood é fofinho. Sabe? Porque isso não cabe naquele filme. Você não vai usar esse tipo de vocabulário naquele filme. Então você tem que saber Sim. exatamente qual é o tipo de vocabulário que você vai usar para aquele contexto. Caramba, que legal isso, cara. Que É legal. maravilhoso. Eu vou dar uma estudada, pesquisada nisso. Achei muito Ah, legal. por favor. Quanto mais pessoas Pô, quiserem fazer a audiodescrição e fazer bem, melhor, muito melhor. Porque tem eu vou muita dar uma. coisa para ser descrita. Eu fiquei bem curioso, porque eu acho Eu realmente fascinante você fazer o universo de uma obra chegar de outra forma, mas sendo a mesma coisa, sabe? É muito É louco. maluco isso. É muito louco. Que legal. Fiquei encantado aí com isso. Eu E acho. ainda se pega já uma bomba dessa, um Tarantino, você fala, pô, como é que faz, né? Não é as branquelas, sabe? Né? Não É, é uma comédia dessa. É Tarantino. É porrada e bomba, né? pois é, pois é. Mas a gente no mercado, né, fazendo audiodescrição,
a gente tem que acostumar com tudo, assim, você não pode ter pudores. Se você tem problemas, se você é um roteirista de audiodescrição que tem problemas com filmes de terror ou com cenas difíceis, em teatro mesmo, então você vai escolher, você tem o direito de escolher. Mas eu resolvi que eu ia fazer tudo que aparecesse, assim. Eu só não faço consultoria para audiodescrição em esporte, porque não tem nada a ver comigo. Não consigo, Uhum. não gosto. Não... Uma vez apareceu a possibilidade de fazer consultoria para jogo de futebol. Eu falei, gente, eu durmo em jogo de futebol. Não vou fazer. Não tem nada a E, ver. e o jogador pegou a bola e chutou a bola para o outro e passou a Eu bola já dormi. adiante. Começou o jogo, dormi, gente, não vai. Mas tem isso mesmo, né? Mesmo no teatro, né? Eu, enquanto público, tem estilos, tem que me agrada mais e eu fico mesmo cansado, eu fico ligadão. E tem obras que tô bem e me dá sono, enfim, não me pega. Então a gente também tem que descobrir esses lugares na gente também para ser honesto com o trabalho, né? Com o resultado. O André está perguntando aqui, o André Luiz, tá perguntando, cadê? Perdi aqui. Para você falar da audiodescrição no teatro. Audiodescrição no teatro. Ela acontece Isso. também. Ela O Homem Comum é uma peça que tem audiodescrição. A gente, bom, até falei da Rosa e da Karina. Karina trabalha fazendo tradução para Libras, né, do nosso espetáculo, do Homem Comum. A audiodescrição em teatro, ela funciona com receptores, né, de normalmente FM ou aparelho de tradução simultânea. Então a gente tem um audiodescritor que fica na cabine, ou uma cabine posta, preparada para audiodescrição, ou na cabine de luz e som junto ali com os técnicos. Então o audiodescritor fica assistindo a peça com o roteiro pronto, depois de ter assistido um monte de vezes, depois de ter gravado, depois de ter passado pela consultoria. Então ele vai assistindo a peça e vai descrevendo a movimentação e os gestos que são essenciais para o entendimento daquela peça. Agora, sabe que eu vi isso no Teatro Alfredo Mesquita, o ano Olha, passado. Eu fui assistir uma peça de um amigo, Homens no Divã, e tinha uma cabinezinha, e aí eu vi alguém falando. No começo você não entende, você fica olhando, mas quem tá falando no teatro, né? E, e aí depois eu me toquei que tinha alguém lá atrás, eu falei, tá, é deve isso. ter um público aí que ele tá trabalhando para esse público. E que Exatamente. legal isso. Como é que é incluir esses profissionais numa obra? Por exemplo, eu fiz o ano passado, foi o ano passado? O ano passado, um festival em Cubatão com meu espetáculo Os Bolsos Cheios de Pão. E colocaram lá uma tradutora de Libras no festival. E normalmente, uma obra de teatro tem uma linguagem, tem um trabalho todo com luz, principalmente, enfim, né? E as pessoas normalmente colocam o profissional lá de Libras ou um outro profissional e não cuidam dele também, né? Fica um elemento ali que acaba até roubando a cena de uma certa forma, né? No sentido estético. Eu tentei trabalhar, né, no tempo que deu, conforme a luz saía com o ator, eu coloquei uma luz nessa pessoa, né? Então eu tentei incluir essa pessoa de alguma forma que ela não tirasse o olhar da peça, mas ao mesmo tempo que as pessoas olhassem para ela como o elemento do espetáculo, e funcionou muito bem. Então eu tirava a luz junto, colocava a luz junto. Se a luz tinha uma coisa mais suave nela, também estava suave. Então eu procurei dançar junto. Como é que é assim essas peças que você presencia, que você assiste, que colocam esses profissionais de audiodescrição ou de Libras nos lugares que não ajuda nem o público e nem o profissional que está ali trabalhando e fazendo, né, tentando fazer da melhor forma possível. Como é que você como é que você vê essas coisas todas? Eu acho que primeiro a gente tem que começar, quando vai fazer teatro, vamos lá, vamos colocar isso aqui numa lei de incentivo, vamos colocar isso aqui num projeto, edital, blá, blá, blá. O que a gente vai precisar? Pagar o cachê dos atores, pagar o figurino, pagar a sala de ensaio, pagar a acessibilidade, pagar o iluminador. No momento em que a gente tiver
acessibilidade como um quesito essencial para o teatro, a gente começa a entender qual é o espaço desses profissionais ali dentro. O tradutor de Libras, ele precisa ser visto, porque se ele não for visto, a acessibilidade não está funcionando. A gente costuma colocar o profissional ali ao lado do palco, e isso, segundo o que alguns surdos me contaram, ou a gente ouve, é desconfortável, porque o surdo ele tem que ficar torcendo o pescoço para assistir a cena e assistir o Sim, tradutor, é, sabe? Então é muito louco. Ao mesmo tempo, eu entendo que você não pode simplesmente, ou que é complicado, que é mais difícil você colocar o tradutor no meio da cena, por exemplo. Né? Isso pode ser bem problemático. Eu confesso para você que acho que a saída é a gente ter cada vez mais esses profissionais em todas as sessões para que esse trabalho se torne tão comum que a pessoa que ouve, no caso do tradutor de Libras, não precise, não chame tanto a atenção dela. Né? Eu vou ao teatro, eu tô aqui, vou assistir uma peça e tal, mas eu vim assistir o Ailton em cena. E tem ali o tradutor de Libras, mas o tradutor de Libras está ali sempre. Eu não preciso ele não vira um espetáculo, sabe? Enquanto for exceção, o diferente vai sempre chamar atenção. Enquanto for em 2 sessões no mês, a cada, sabe? O processo tem audiodescrição, tem Libras em todos os espetáculos. Então, é tão comum para mim, enquanto usuário, que não preciso de Libras e não preciso de audiodescrição, que aquilo esteja ali, que eu não vou me prender a isso, que eu não vou ficar prestando atenção nisso como um espetáculo à parte. O único caminho que sim. eu vejo é esse. É quanto mais comum, menos isso vai ser um empecilho. E aí, quando a gente estiver nesse lugar, o iluminador vai pensar, bom, temos aqui essa luz que vai vir um contra no ator assim, assim, tá, ao mesmo tempo tá aqui a luz do tradutor, já tá pronta, já tá feita, tá aí. Sabe? Eu acho que... É horrível isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar que quanto mais comum isso for, melhor, tanto para o profissional quanto para a concepção de cena, porque o encenador, ele ainda não imagina um espetáculo acessível. O Claro. encenador que não trabalha com artistas com deficiência, ele não imagina. No momento em que ele começar a conceber o espetáculo dele com acessibilidade, isso deixa de ser um problema. Isso Claro. passa a ser bom, tem que fazer figurino, tem que fazer visagismo, tem que fazer acessibilidade. É assim que vai funcionar. E isso deixa de ser um empecilho. Por isso que eu falo, né? Essa coisa do. Quando você integra, eu vou falar mais aqui do profissional de Libras, porque é com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? Com audiodescrição não tive. Mas é isso, você tem que integrar o profissional, ele tem que ser parte do espetáculo. Porque É, se a gente aprende que no teatro tudo comunica, tudo que está em cena comunica, né? Qualquer objeto comunica, então esse profissional que está ali em movimento também comunica. Então eu e tenho que sem contar trabalhar que de uma forma que ele esteja no espetáculo e que também as pessoas que vieram e que precisam dele não fiquem quebrando o pescoço. Eu não posso colocar esse profissional lá no canto da cortina, entende? é, E as pessoas que estão ali, que precisam dele, tem que ficar fazendo 180 graus toda hora para ver a peça e para prestar atenção nesse profissional. Então eu tenho que e ao mesmo integrar essa pessoa de alguma forma e tem que ser é, artístico também. sim, e acho que esse é o lugar onde, bom, quando você for formatar o seu espetáculo, então vamos lá, vamos começar do zero. Tem ator, tem intérprete de Libras, tem audiodescritor, tem diretor, sabe? E aí, a partir desse momento, você começa a ter um conceito de como é que isso vai funcionar dentro do seu espetáculo. Sei lá, se você quiser, de repente, fazer um espetáculo em português e Libras, por exemplo, se você tiver isso como linguagem para você, pode ser um ganho muito legal também. Legal. E me veio uma pergunta agora, vou te pôr na fogueira, hein? Vai lá, Olha, se manda você ver. quiser responder, fica à vontade, também não precisa. E desses projetos, esses espetáculos aí que fazem para ganhar a verba, para ser aprovado, fazem a tal da inclusão, só que é hipócrita, que a gente sabe,
que aí coloca lá o profissional uma vez por mês, entendeu? Numa apresentação por mês, e ele diz que isso é inclusão, para poder. Eu sei que o profissional é caro, né? Mas tem que estar incluso no projeto, não é? Tem que E estar aí incluso você no só projeto. faz isso só para poder ser aprovado ou conseguir o patrocínio. O que que você acha desses projetos assim? Olha a Eu, fogueira. eu acho, eu acho que a obrigatoriedade teria que ser temporada 3 meses. Então a gente vai ter acessibilidade em todas as sessões dos 3 meses, Sim, sabe? E isso é inclusão de verdade, porque isso vai dizer para a pessoa cega ou para o surdo que ele pode ir ao teatro no dia que ele quiser ir, não no dia em que tem acessibilidade. Porque isso não é sim, inclusão, perfeito. né? Dizer para É, você assim, ó, vem aqui no meu espetáculo, eu te dou aqui uma cortesia, mas você só pode vir no domingo às 7 da noite. pois é. Isso eu não posso ir, sabe? É como qualquer cidadão, né? A pessoa está em casa e fala assim: ah, hoje eu quero ir ao teatro. Vamos ao teatro? Vão ao teatro. E aí Né? tenho acesso à peça inteira, tenho acesso a tudo. É um processo difícil? É, porque é caro? É caro, não é barato fazer audiodescrição. O teatro vive. O teatro capenga, né? A gente tem produções que mal conseguem grana para pagar o essencial. Só que acessibilidade também é essencial. E tem uma coisa: Claro. os produtores de teatro, né, às vezes falam assim pro profissional de audiodescrição, pro de Libras também. Ó, vai ter a sessão, mas eu preciso que você traga público para eu mostrar pro cara que me deu a grana. Então vira uma responsabilidade do audiodescritor levar público. Só que a responsabilidade de levar público para o teatro é da peça, né? Como é que você vai. O audiodescritor ele tem que traduzir aquela obra, ele tem que fazer a tradução intersemiótica daquela obra. Ele não é o condutor de público, ele não é um especialista em teatro, sabe? O teatro tem que trazer o público que ele traria normalmente. Por acaso você é cego e vai ter acesso à minha peça. Eu acho que o que você ter que ter acessibilidade ali no edital para ser aprovado é um primeiro passo. Ele é Uhum. desconfortável, ele é cheio de falhas, mas ele é essencial, ele é necessário, ele precisa ter. Senão a gente não vai começar. A pessoa com deficiência, ela não é vista como cidadã, ela não é vista como uma pessoa inteira. Então, por não ser vista como uma pessoa inteira, ela não é considerada. Não existe uma persona. Quando você olha para, sei lá, grandes empresas que têm o seu perfil de público, a nossa marca vende mais para mulheres que têm mais de 35 anos. Dentre essas mulheres, nunca se considera mulheres com deficiência. Você não tem dentro da publicidade, eles não chamam, eles chamam de persona, né? Não existe a persona com deficiência, porque não é alguém que consuma, é alguém que está sempre dependendo de assistencialismo, né? Segundo a visão das grandes marcas, das grandes produtoras, da sociedade em geral. Então, qualquer passo que a gente dá em favor dessa inclusão, ainda que ela não seja real, ela é positiva, porque ela começa a trazer essas pessoas para dentro desse ambiente e aos poucos esse ambiente vai se adaptando a essas pessoas, se adaptando às necessidades dessas pessoas, vai começando a entender que essas pessoas são consumidoras como as outras todas são, sabe? Então, essas leis, a lei de inclusão no cinema, por exemplo, ela é polêmica, ela é difícil, mas ela é necessária. A gente tem que ter. É como a lei de cotas, né? A lei de cotas no mercado de trabalho. A gente está fazendo, sei lá, 25, 30 anos a lei de cotas. Ah, porque tem gente que dá a volta, porque tem gente que não sei o quê. Tem gente que acaba não sendo tão honesto em cumprir essas cotas. Mas essas cotas precisam ter acontecido para que algum movimento aparecesse. Senão a gente não teria movimento nenhum. Claro. E também essas pessoas que fazem isso não podem ser a referência, né? Não pode ser Porque referência. é uma pessoa e os outros, e as outras milhares que estão fazendo a coisa correta, né? Exatamente. Então, Você vai punir pelo erro do outro, né? pois é. Meu querido, ó, a gente já estourou o tempo aqui. Depois, quando eu subir para o YouTube, eu vou ter que editar um pouquinho umas pausinhas, mas foi incrível, a gente vai ter que terminar, tá? E
Tem um monte de gente que escreveu aqui um monte de coisa. A sua irmã falou para eu assistir alguns filmes ou seriados como AD. E então vou Do te pedir algumas Netflix. indicações, tá? Uhum. Vou te pedir umas indicações, pode me passar no Zap Zap. O Por senhor, favor, vamos lá. vamos manter esse contato aí. E a Tuca está parabenizando a live, a gente. Ela falou assim, Ailton, parabéns pela live, assuntos muito interessantes e necessários. Obrigado, mas né, o convidado que faz a live acontecer, né? Então, mas muito obrigado, viu, Tuca? E, gente, obrigado mesmo a todos os amigos aí, os meus amigos, os amigos do Edgar, as pessoas que entraram, que ficaram até o final, que saíram, que deram uma espiada, tá bom? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o Edgar para ele se despedir. Infelizmente, eu vou ter que, né, encerrar mesmo. Eu ficaria mais um tempo. E aí vou dar mais dois recadinhos antes de encerrar, tá bom? Edgar, volta a palavra para você. Yeah. Ailton, obrigado. Eu falo demais, deixava falando mesmo. Obrigado pela Muito oportunidade de falar, de discutir. Obrigado pelas perguntas. Obrigado por aceitar as provocações, né? A gente sempre acaba Não, mas é fazendo assim, alguma. não, mas é assim mesmo. E aí, deixar o pessoal que quiser dar uma acompanhada no trabalho, a gente está no Facebook, Edgar Jacques, tem a página do Homem Comum, tem do Colibri, tem do Teatro Cego, e no Instagram, @edgar.jacques. Jacques escreve Jacques. Não sei se tem alguma pessoa com deficiência visual que não vai acessar a escrita. Mas é isso. Obrigado e estamos por aqui. Obrigadão. É isso aí, gente. Ó, então, vou ser repetitivo aqui. Procurem aí as redes sociais do Edgar. Se alguém quiser conhecer um pouquinho da obra dele, não encontrar na internet, entra lá, escreve para ele no direct, no inbox, e, e vale a pena. Tem que encomende um livro, encomende a peça, né? Tem que também ajudar o artista, né? Ajudar não, né? É uma troca, né? Você vai conhecer todo o universo maravilhoso desse artista. E sigam lá nas redes sociais dele, né? Vamos lá acompanhar o trabalho dos colegas. E é isso. Edgar, muito obrigado mesmo. Vou dar um Obrigado. recadinho, ó, semana que vem a live Papo Inquieto será com um amigo de Moçambique, o Santana, que ele é ator, diretor, dramaturgo também. E ele é de Moçambique, mas ele está na China trabalhando com dublagem, é dublador e tá lá na China, vai ser uma live também de fuso horário complicado para ele, que ele vai estar de madrugada, mas ele vai estar aqui com a gente, tá? E o outro recadinho não posso deixar de falar do meu amigo Sérgio Mercúrio, um argentino, bonequeiro, também diretor, escritor, e ele tem um curso online, alguns cursos online, está no site dele, eu vou deixar aqui o site. Quem quiser entrar lá e quiser saber mais, ele está oferecendo alguns cursos. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Para todo tipo de artista, artista do teatro, da música, enfim, eu acho que vale a pena. Eu estudei com ele em 2010 e a partir daí minha vida artística mudou, meu olhar artístico mudou. Fiz amigos da América Latina toda, então é um lugar também para isso, para você trocar com outros artistas. É um curso onde você vai estar em contato com gente do mundo todo. Então, eu super recomendo aí. Ele vai estar abrindo turmas, eu acho que até sexta-feira ele encerra aí algum curso. Então, tem um curso gratuito chamado Princípia. Eu terminei agora domingo. Vale muito a pena, tá? Edgar também, se você tiver curiosidade, escreve para ele, tá bom? E tentem fazer o curso. São 2 meses, vale muito a pena. Então, estou aqui divulgando para o meu amigo. E é isso, gente. Até sexta-feira. Muito obrigado mesmo para quem ficou aqui, tá? Se puderem divulgar a live, puderem. Eu vou jogar no YouTube depois também. Eu agradeço, tá? Edgar, fica aí que a gente vai para o off, tá bom? E um beijo a todos e bye bye.